Então, gente, hoje eu queria, na verdade, começar explicando um pouquinho. Vocês sabem que eu gosto de usar muito a minha vida como exemplo toda vez que eu prego. Eu gosto porque é a minha vida, ok? E eu uso ela como exemplo constantemente. Para vocês que não sabem, muitos de vocês sabem, né? A minha esposa, ela começou a dirigir esse ano. Ok? Isso. Você sentiu um peso no coração? Calma. Ela é uma ótima motorista, tá? Alguém aqui já andou com a Aline no carro? Alguém aqui? Olha, ó. Temos 3 sobreviventes. Tá vendo? Então não tem... Não, brincadeira. Ela é uma ótima motorista. Passou de primeira na prova do Detran. Ok? Salva de palma. Salva de palma. Só custou... Não, brincadeira, não custou nada não. Ela passou de primeira. Mas é engraçado porque ela começou a dirigir esse ano, ela estava com muito medo de dirigir, mas agora ela ainda odeia dirigir. Mas ela está ótima, ela é uma ótima motorista. Mas tem um probleminha. Ela é grudada a isso aqui, ó. Não, ela não usa o celular enquanto dirige não, tá, gente? Calma aí. Ela é grudada ao GPS, tá bom? Eu não sei quantos de vocês dirigem com GPS, mas ele tende a facilitar bastante a nossa vida, né? Algumas vezes, né? Algumas vezes. Até ele mandava você virar à direita e você olha e tem um mar. Ok? Ou um lago. Aí vai. Mas a Lene estava essa sexta-feira, ela estava indo para o dentista, lá na Zona Norte, nas Graças, no caso, né? E ela pega o celular e ela bota o GPS, só que o GPS dela está com problema. Aí ele está sempre levando ela para um lugar errado, ou está fora do tempo, né, nega? De acordo com ela, eu sou homem, eu deveria consertar isso imediatamente, e a culpa é minha. Mas, a gente não vai entrar nesse assunto, isso aí é para encontro de casais. Mas ela está usando isso aí e ela chegou com um estresse grande em casa por causa disso. Porque não estava funcionando. E uma das coisas que eu tenho percebido é que a gente tem se acostumado tanto a usar o GPS no carro, que a gente esquece, que a gente sabe de vez em quando no caminho, ou talvez a gente até esquece de usar isso aqui. Eu não sei, crescendo, obviamente eu não usei isso crescendo, mas eu vi os meus pais usando isso crescendo. Tá bom? Eu tenho 16 anos de idade, então eu sou novinho ainda, mas... me respeite, eu tô com o microfone, me respeite, eu posso mentir do jeito que eu quiser aqui. Mas isso aqui, para vocês que não conhecem, não são da época, isso aqui é um mapa, ok? Isso! Uau! Isso aqui é papel, tá bom? Jovens, viu? Isso aqui é feito de árvores. Ok? Usa isso aqui. E é tinta em folha. Tá bom? Não, brincadeira. Mas isso aqui é um mapa. E mais especificamente é um mapa de Recife. Se você não sabe, a gente tá... Olha o Ibura aqui, ó. Olha nós aí, ó. Dá para ver até vocês aqui na igreja. Brincadeira aérea. Mas é engraçado porque se perdeu a habilidade. Eu chamo de habilidade porque é uma habilidade. Ou talvez até... experiência de conseguir ler um mapa. Eu me lembro, vendo os meus pais, a gente indo de estado em estado, viajando, eu cresci viajando muito. E eu via eles utilizando isso aqui. Dobrava e via onde sair, de vez em quando errava e tinha que voltar. E achava que era um lugar e o mapa estava de cabeça para baixo. Eita, ok, complicado. Mas isso aqui era importantíssimo você saber ler um mapa. Importantíssimo, porque se você não sabe ler um mapa, principalmente no mundo onde não tem GPS, ok? É extremamente difícil você chegar onde você precisa chegar. E hoje a gente tem, eu não sei se você gosta de usar Google Maps, Waze, ok? Não importa, mas você sabe até onde os radar que vai lhe multar tá. Você sabe de tudo. E a gente se acostumou, eu percebi que até eu mesmo me acostumei a utilizar o GPS como uma forma preguiçosa de não saber ou não descobrir saber como chegar nos caminhos. E se você tem aquele amigo, você sabe, aquela pessoa na sua família, ou se você é essa pessoa, ela é a pessoa anti-GPS. Ela sabe todos os becos, todo jeito de poder chegar num lugar sem o GPS, ok?
A pessoa fala, ó, o GPS está mandando aqui. Você fala, calma. Calma que tem aqui, ó. Você não sabe daqui. Assim que eu pegar aqui, você vai ver. E você até se pergunta, meu Deus do céu, eu vou ser sequestrado. Ok? Mas a pessoa chega, bota você num lugar 7 minutos antes do tempo que você era para chegar, que o GPS tinha dito, né? Mas a realidade é essa, a gente tem se acostumado com o GPS, a gente tem se acostumado com a facilidade. E a gente tem perdido a capacidade, muitos de nós, de olhar para o mapa e poder nos direcionar dessa forma. Alguns de vocês talvez deduziram sobre o que a gente vai estar falando hoje, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia nos versículos de hoje, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, que vão ser os textos de hoje, onde a gente vai encontrar um pouquinho em relação a essa ideia que a gente está tratando aqui hoje de manhã, em relação a esse mapa. Então, nas suas anotações, você já pode anotar o versículo tema de hoje, que é 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tá bom? Para você que não trouxe a sua Bíblia física, ok? Por favor, traga da próxima vez, é extremamente importante. Traga ela aqui. Eu tenho aqui anotado porque eu quero poder ser mais ágil para vocês, mas vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Abra aí e vamos ler. Capítulo 14, ele já começa, o apóstolo Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, ele fala, quanto a você, todo mundo está comigo? Diga amém. Amém. Se não está comigo, diga misericórdia. Então estamos bem. 14, quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem eu aprendeu. Ele está falando aqui dele mesmo, Paulo. Porque desde criança você conhece as o quê? Sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aí os versículos famosos. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o quê? Ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para absolutamente toda boa obra. A gente está chegando aqui no final. A gente está nessa série de 2 Timóteo faz um tempo. Se você não é daqui, não tem problema. Mas a gente está nessa série faz um tempo já de 2 Timóteo e a gente está chegando ao fim, a gente está no capítulo 3 já. A gente vai terminar o capítulo 3, na verdade, hoje. E o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta para quem? Alguém pode me dizer? Para quem, igreja? Para Timóteo. Ele está escrevendo essa carta para Timóteo, tá bom? E ele está dando essas últimas instruções para o discípulo dele, o filho na fé, que é Timóteo, e ele está querendo... Timóteo era alguém que precisava entender como fazer ministério, ele precisava entender de ministério, vida familiar, de como viver o dia a dia, de como viver a vida nos caminhos do Senhor, ou melhor, como ser um homem de Deus. E o que ele fala no versículo? Um homem de Deus que seja o quê? Apto e plenamente preparado. Agora esse homem aqui, tá, gente? Só deixando claro, não é homem masculino, não. É homem ser humano. Então a gente está falando a todo mundo. E a palavra que ele usa aqui no grego, não limita idade também não, viu? Tá bom? Então se você tem 14, 15, 13 anos, se você tem 50, 60 anos, ele está falando a crianças, homens, mulheres, adultos, não importa. Ele está falando a todo o grupo aqui. Então ele está querendo falar para Timóteo o quê? Que ele precisa ser apto e o quê? Todo mundo está com a Bíblia aí? Precisa estar o quê? Apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa palavra apto, ela significa completo, equipado, competente. Repete comigo, competente. Competente ou perfeito, completo, ter tudo o que você precisa ter. E essa palavra completamente ou plenamente preparado é perfeitamente ou adequadamente equipado, meticulosamente preparado. Essa é a ideia por trás desse versículo aqui. Para o quê? Para toda boa obra ou propósito de Deus para a sua vida. Tá bom? Para o propósito de Deus para a sua vida. Agora, como é que a gente se torna essa pessoa apta e preparada? Através da? Gente, eu sou pastor de jovens, ok? Eu falo, eu sou acostumado ao jovem me repetir. Então, jovem, por favor, me ajude a
palavra de Deus, a Bíblia, eu acredito de todo o coração, que todo desajuste espiritual ou prático da sua vida, toda falta assim, de problema que você está tendo emocional, isso é falta de Bíblia, ok? Ou é falta de ler, ou é falta de estudar corretamente, falta de conseguir entender como interpretar a palavra de Deus corretamente, falta talvez de, não, mas eu sei fazer tudo isso. Talvez falta de aplicar intensamente, verdadeiramente. Toda dificuldade, todo problema está enraizado em uma falta de Bíblia. Falta de Bíblia. A gente tem essa coisa. Quem está com a sua Bíblia, diga amém. A gente faz isso todos os domingos lá na sala de jovens. A gente tem pode passar o slide para mim, por favor. A gente tem algo que é chamado Essa é Minha Bíblia. Os jovens já sabem. Nem precisa olhar. Estou errado, jovens? Não. Jovens, estou errado? Não. Muito obrigado. Ok? Mas faça o seguinte. Pega a sua Bíblia. Bota ela aqui para cima, por favor. Bota ela aqui para cima, por favor. Isso. E você vai falar essas palavras comigo, tá bom? 1, 2, 3 e... Essa é minha Bíblia. Calma. Jovens, vamos ensinar para eles rapidamente, depois eles fazem, porque eles não estão entendendo o ritmo ainda. Vamos lá? Juventude, quem sabe comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... É nela que conheço quem morreu no meu lugar. É nela? É nela que eu encontro como o mundo impacta. O quê? Vamos fazer comigo agora, igreja. 1, 2, 3 e... Essa é minha Bíblia, é nela que conheço quem morreu no meu lugar, é nela que eu aprendo o caminho que devo andar, é nela que eu encontro como o mundo impactar. Então... A gente faz isso todo domingo, e os jovens sabem, a primeira coisa que eu sempre pergunto antes de toda aula começar é: cadê a sua Bíblia, cadê seu caderno? E se não... Alguns já tiveram que voltar para casa para pegar antes da aula começar, não tem problema. Mas essa é a sua Bíblia. O Senhor, Ele lhe deu essa Bíblia. E ela é a palavra do Senhor. Ela é viva, ela é completa. Não há nada que precisa ser adicionado, não há nada que é necessário fora a palavra de Deus. Ok? E eu já sinto algumas pessoas já querendo soltar um amém, um glória a Deus, é verdade, Natan, eu concordo. Não, amém. Calma que você não sabe ainda. Ok? Eu quero ir mais adiante hoje. Tá bom? Porque nós cristãos, nós temos a ideia de que essa é a palavra de Deus, essa é a Bíblia, ela é importante, ok? A gente vê alguém em um país forasteiro, ou talvez na rua, desrespeitando a Bíblia, queimando ela, e a gente fica indignado, ok? A gente fica arretado. Não, como é que ele desrespeita a minha Bíblia assim, do meu Senhor? Não pode. Mas, gente, uma Bíblia queimada é tão ruim quanto uma Bíblia empoeirada dentro de casa, tá? Então, o que eu queria hoje, eu queria ir adiante disso. Porque a ideia aqui de 2 Timóteo, do que Paulo está querendo falar, ele está tentando ensinar para Timóteo sobre como ele deve liderar, como é que ele deve viver a sua vida, como é que ele deve ser exemplo para as outras pessoas, como é que ele deve ser influência divina sobre a vida das pessoas. E eu acredito que todo mundo aqui tem algum lugar na sua vida que você pode fazer isso, glória a Deus. Você tem, sim, você tem como impactar a vida das pessoas, e Deus, Ele chama você para liderar o mundo. Só que isso só é possível se você tem um domínio exemplar da palavra de Deus. Se você tem um domínio exemplar. Por quê? Porque é através da Bíblia, do mapa. Essa é a ideia hoje, gente. É através desse mapa aqui que o cristão ele traz direção ao mundo. É através da palavra de Deus que você vai trazer e pode trazer direção para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento, para dentro dessa igreja aqui, para a sua própria vida, para o mundo louco lá fora. A única forma de trazer direção é através do mapa. Agora você está se perguntando, como é que eu posso fazer isso aí?
Como é que eu posso trazer essa direção? Como é que eu posso usar esse livro para guiar a minha vida, guiar a vida da minha família, guiar meus relacionamentos, guiar a minha igreja, a minha comunidade? Como é que eu posso ser esse cristão apto, plenamente preparado para toda boa obra? Como é que eu posso então ser um bom guia? Porque se você deseja guiar as pessoas, você precisa dominar o mapa, você precisa saber o mapa. Então hoje a gente vai entrar, vamos lá, sem mais enrolação, vamos dizer, né? Eu não estou enrolando você, me perdoe. Mas 3 maneiras rapidamente aqui que a gente vai estar falando em relação a como é que você pode fazer isso. Como é que você pode, através do mapa, ser um bom guia, trazer direção para a vida das pessoas. 3 maneiras. Primeira maneira, vocês estão comigo? Diga glória a Deus. Primeira maneira, conhecendo a Bíblia intensamente. Pode anotar aí. Conhecendo a Bíblia intensamente. Você precisa conhecer esse livro. Só existe um Deus e Pai de todos, um Filho, Jesus Cristo, um Espírito que nos cela e um quê? Um livro. Só existe um livro. Um livro que o Senhor nos deu para nos guiar de forma intensa. E o propósito desse livro é lhe dar conhecimento prático. Se você está nas suas anotações aí, eu não quero que você só anote conhecimento, eu quero que você anote conhecimento prático. Porque a Bíblia só não lhe diz coisas, ela lhe diz maneiras de viver. Ela lhe dá instruções práticas para a sua vida. Esse é o real conhecimento. Agora, para Timóteo, como a gente viu aqui, onde foi que isso começou para Timóteo? Onde foi que isso começou nesse conhecimento aí? Porque ele fala, porque desde o quê? Criança, você conhece as sagradas letras. 2 Timóteo, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 5, a gente estudou isso alguns meses atrás, mas ele fala o quê? Ele fala, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou aonde? Em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. E eu estou convencido de que também habita em quem? Em você. A gente falou isso aí meses atrás. Falamos sobre transformação transgeracional, que vai de geração em geração. E Timóteo, esse grande exemplo de jovem e depois adulto no ministério, veio isso aí do quê? Disposição constante e intencional à palavra de Deus. Intencional e constante, essa exposição à palavra de Deus. Eu trouxe aqui para usar como exemplo para vocês. Na faculdade eu vi um professor ele usar isso aqui, eu amei essa ideia, mas eu não sei quantos de vocês já viram isso aqui, mas eu acho muito legal, porque a gente vê conhecimento, né? De pessoa em pessoa, a gente vê muito, e eu gostaria de exemplificar conhecimento através de água, tá bom? Então aqui tem uma aguinha, ok? Não é água santa, viu, gente? Eu não vou batizar ninguém aqui, não. Mas o que? Essa água aqui a gente vê como conhecimento, só que tem um probleminha, né? Vamos dizer que isso aqui é uma pessoa, isso aqui é o filho dessa pessoa, talvez alguém que ela investe naquela pessoa. Uma das dificuldades que a gente tem no mundo hoje é a falta de conhecimento para ser derramado um no outro. Ok? É falta disso aí. E um dos maiores exemplos que eu vi e que eu cresci com esse exemplo é o exemplo de transbordar aquilo que você recebe. Então, quando se enche de conhecimento, quando você tende a ter conhecimento, e normalmente esse conhecimento ele não começa aqui, ele começa onde? Aqui. E quando é transbordado, enchido, o que normalmente tende a acontecer? Oi? Tende a transbordar. E você continua repassando até o quê? Transbordar e transbordar e transbordar. Chega a um ponto que continua a transbordar até a própria pessoa que tem conhecimento transbordado começa a transbordar para outros. Agora é interessante porque muitos de vocês, muitos cristãos no mundo, eles estão assim. Ok? E talvez não é culpa sua não. Ou perdão, não era culpa sua. Você talvez não foi dado nada.
Ok? Você veio talvez de uma família que não transbordou nada de positivo para dentro da sua vida, não teve absolutamente conhecimento bíblico nenhum, ou perdão, talvez até mesmo conhecimento errado para a sua vida. Algo que não era de Deus. Não é justo isso aí ter acontecido com você. Não é justo você nascer ou crescer de forma vazia. Não é. Me perdoe. Mas eu acredito 100% que o Senhor ele deseja para a sua vida uma quebra de ciclo. Uma transformação transgeracional. E essa transformação ela precisa começar com você. Essa transformação ela precisa começar com você. E como é que ela começa com você? Você derramando para dentro da sua própria vida através do quê? Através de conhecimento da palavra. Então eu quero dizer uma coisa. Você nunca vai conseguir derramar para a vida dos seus filhos, para a vida das pessoas ao seu redor, para a vida do seu cônjuge, ok? Para as pessoas aqui na igreja, para as pessoas na comunidade. Você não vai poder transbordar conhecimento bíblico, verdade divina que vem da palavra de Deus, até você se encher. Vai ser mais difícil para você, porque você não teve isso, mas não importa. O plano de Deus ainda para a sua vida é que você se encha da palavra de Deus, exageradamente, até que você transborde para a vida das pessoas ao seu redor. E hoje, eu não sei quantos de vocês chegaram aqui nessa situação onde você não teve nada transbordado para você. Você não deseja isso para as pessoas ao seu redor. E o que Deus quer para a sua vida é que você tenha esse exagero, eu não gosto de nem chamar de exagero, né? Mas esse excesso, ok? Essa abundância de conhecimento que vem das Escrituras. E muitos de nós não temos água para usar, água para derramar, água para refrescar, água para fazer, porque a gente não tem água. E nada foi derramado em você e também você não está correndo atrás para derramar. Se você não cresceu com alguém derramando dentro da sua vida, você já está tarde. Era para você estar correndo atrás disso aí. Não é justo, mas é necessário. E Deus ele deseja para a sua vida isso aí. Deseja essa transformação que Ele vai explicar para a gente. E não somente isso, você vê a continuação aí. Você vê que o próprio exemplo de Timóteo é o quê? Que desde criança ele conhece o quê, gente? Conhece o quê, igreja? Tá aqui. Opa, desculpa, não está aqui. Eu achei que estava aqui. Ok? Mas ele conhece as Sagradas Escrituras. Desde criança ele já conhece isso aí. Agora preste bem atenção, se você não acha que é necessário você fazer isso aí, até mesmo a gente tem um evento chegando esse sábado, o Projeto ABA, ok? Todo mundo aqui tem criança na sua vida. Quer seja seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu primo, o que é que seja, ok? Vê o que ele vai falar, a gente já leu isso aí, ele fala, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que o quê? Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui não é só uma salvação de lhe salvar de dores e coisas. É uma salvação real. De o quê? De transformação do seu interior. Ele está falando que desde pequeno, aquilo que ele recebeu dos pais dele foi o quê? Salvação através da palavra de Deus. Salvação. Ele conheceu o Salvador através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia, porque alguém decidiu, a mãe, a avó decidiu repartir isso aí para ele. E essa é a idade. Isso aqui não é uma fase da vida de Timóteo, tá, gente? Isso não é uma fase. Isso é o começo da vida de Timóteo ali. Quando ele era pequeno, ele recebeu isso e a palavra de Deus vai falar isso aí. Agora, não somente isso. Você vai continuando aí no estágio, a vida dele de conhecimento, e ele recebe não somente quando era criança, mas ele também recebe através de uma fonte extremamente confiável, que era quem? O apóstolo Paulo. Você vai ver isso aí, ele fala, bem no comecinho do versículo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois o quê? Pois você sabe de quem o aprendeu. Ele está falando de quem aqui? De Paulo, do apóstolo Paulo. Ele está falando que o apóstolo Paulo, que tomou tempo e ensinou a um jovem
Timóteo em relação a isso aí. Um dos motivos que eu amo o ministério com jovens. É porque o quê? Porque as pessoas, elas precisam de outras pessoas para derramar na sua vida. Eu não sei quantos de vocês têm exemplos reais na sua vida aqui, de mentores que não foram os seus pais, que transbordaram para a sua vida. Se você tiver, por favor, diga amém. Pessoas que não eram o seu sangue, mas depositaram algo eterno na sua vida. Pessoas que não tinham obrigação nenhuma para ter que investir na sua vida, mas mesmo assim foram usadas por Deus para ser talvez o que os seus pais não foram, o que sua família não foi. E o que ele está falando aqui é que você precisa buscar esse tipo de pessoa. Presta bem atenção, não é com o Instagram, tá bom? Não é com as pessoas do trabalho, tá bom? Não é com o ministro lá de louvor da Hillsong que faz as músicas e faz você chorar no momento. E não é com essas coisas, não. São com mentores fiéis e confiáveis que lhe leva também a ter esse conhecimento da palavra. Então, você precisa escolher com quem você vai aprender. Você precisa ser meticuloso em relação a com quem você escolhe aprender as coisas. E todo mundo aqui aprende com alguma coisa. Só porque aquele influencer cristão, ou aquele cara do podcast que falou sobre a Bíblia, não quer dizer que ele está certo não, tá, gente? Só porque o livro fala café com Jesus, não quer dizer que o que está dizendo ali é correto não, tá, gente? Pode ter algumas coisas, sim, claro. Mas que leva a gente a essa última parte aqui, que é que se você deseja ser um bom guia, você precisa aprender com bons guias. Você precisa buscar isso aí. Agora, como é que eu sei que eu estou lendo um livro correto, ou talvez eu estou assistindo um podcast correto, tá? Ou talvez esse livro, Café com Jesus, ou esse aqui. Como é que eu sei que eu estou lendo o livro correto? Como é que eu sei que esse é a melhor coisa para mim? Estudando a palavra de Deus. A maneira que você busca conteúdo bom para a sua vida é estudando aquilo que é de Deus. Se você quer transbordar, você precisa ser uma fonte boa. A igreja está comigo? Diga amém, por favor. Se você deseja ser uma boa fonte, você precisa pegar a sua água de uma fonte confiável. E a única coisa que a gente tem é a palavra de Deus. E você precisa estar lendo a Bíblia. Preste bem atenção nisso aqui. Se você não sair com mais nada, está todo mundo comigo? Preste bem atenção. Você não precisa sair com mais nada daqui, mais nada, a não ser isso. Se você não quer prestar atenção no resto, preste atenção nisso aqui. Você deveria estar lendo a sua Bíblia todos os dias. Não tem folga. Não tem folga. Você era para estar lendo a palavra todos os dias. Não existe coisa mais importante. Por quê? Porque a palavra de Deus, o que ele fala? Toda a escritura é inspirada por? Ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Ela não é um livro humano. Ela não é. Se você precisa... 2 Pedro 1, 20 e 21, ele fala: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura vem da interpretação o quê? Pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. João 17, 17, santifiquem-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, 160, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Salmo 12, versículo 6, as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada, 7, perfeição. Hebreus 4, 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada para qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Salmo 33, versículo 6, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. João 8,31, disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Você não está lendo a Bíblia porque o seu pastor não está lhe convencendo, não.
Você não está lendo a sua Bíblia todos os dias porque é safadeza. Você sabe o que a palavra de Deus diz e você está ignorando. Quer que o quê? Eu lhe convença? Todos os dias. Acorde todos os dias, abra sua Bíblia e leia. Estude ela. Estude a palavra de Deus. Eu não estou sem tempo, a vida está muito difícil. Eu não. Leia a sua Bíblia todos os dias. É o que a palavra de Deus fala. Ela é a palavra, não é Natan falando, não é o pastor Joaquim, não é um livro falando, não é um podcast, não é. É Deus, da boca dele saiu que você deveria tratar a Bíblia como a prática mais importante da sua vida. E é o que o Senhor deseja para a sua vida. Então, número 1, conheça. Conheça a Bíblia intensamente. A segunda maneira de você ser um bom guia, utilizando a Bíblia corretamente. Se você quer ser um bom guia para o mundo onde você vive, para as pessoas ao seu redor, você precisa utilizar a Bíblia da forma correta. É isso que o Senhor deseja para a sua vida. Que você utilize a Bíblia. Isso aqui é um livro, mais de 1000 páginas aqui, 66 livros dentro desse livro. E ele deseja que você entenda e utilize. Toda a Bíblia ela é útil para isso. Ok? Toda a Bíblia ela é útil para... 2 Timóteo 3,16, um dos versículos de hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é o que, igreja? Útil. Ela é o que, igreja? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É isso que a palavra de Deus, ela é útil para toda situação. E a gente já viu em 2 Timóteo 2,15, a gente já viu em relação a o que o Senhor deseja. Ele deseja pessoas que manejam corretamente a palavra da verdade, que dividem corretamente a palavra da verdade. Ele deseja que você seja um expert, um profissional. Ok? É lindo você querer ser um profissional na sua área de trabalho. Sim, com certeza, você quer fazer suas coisas com excelência. Mas você deveria ser um profissional nas coisas do Senhor. Utilize corretamente. Tá bom? Gente, eu estou lhe falando, esse seminário que existe aqui na igreja, o motivo que foi desenvolvido ele para vocês, não é porque a gente não está lucrando com esse seminário não, gente. A gente não está... eu não sei nem outro motivo qual seria. O único motivo é para que a nossa igreja ela esteja equipada de forma intensa com as coisas do Senhor. Você precisa entender sobre essas coisas. Para que o quê? Você possa utilizar da maneira correta. Então eu não vou gastar muito tempo aqui em relação a como interpretar a Bíblia. A gente tem vários livros confiáveis ali. E eles vão usar como base as Escrituras para lhe ensinar como dividir corretamente as Escrituras, saber o que você está lendo e como aplicar na sua vida. Tá bom? E já tem isso aí. Hoje eu quero simplesmente colocar em funções essas coisas, porque a palavra de Deus ela é útil e ela tem essas 4 funções que ele vai dizer aqui. E você provavelmente já viu outras pessoas fazerem. É lindo e é maravilhoso o que a Bíblia descreve aqui. 4 funções. Vamos destrinchar rapidamente o que ele fala aqui nesse versículo 16. Primeiro, que ele é útil para o que, igreja? Opa, estamos comigo? É útil para? Ensino. Não somente útil para lhe ensinar, lhe dar conhecimento, mas é útil para você também usar como ensino. É útil para você utilizar ela para ensinar. Mas primeiro você precisa permitir que ela lhe ensine. Ela lhe ensine sobre salvação, sobre doutrina correta, sobre vida cristã, como deve ser a caminhada do cristão. Ela lhe ensine para que você possa ensinar as pessoas ao seu redor. Para que você possa ensinar isso aí. Isso significa que você também precisa saber o quê? Interpretar, como eu acabei de falar. Dividir corretamente a Bíblia.
Para você que você não é dessa igreja, nós dividimos aqui corretamente as escrituras. Sabemos que a Bíblia toda ela foi escrita e ela é inspirada por Deus, e ela é útil, sim. E toda ela deve ser estudada, mas nem toda ela é direcionada a você. Por isso que você hoje não está fazendo sacrifício do cordeiro no quintal da sua casa. Por isso que você não está fazendo várias coisas hoje. Por quê? Porque a Bíblia ela tem algo específico para o corpo de Cristo hoje. Diferente do que ela tinha para Israel. Se eu estou falando isso, você é dessa igreja e você não sabe o que eu estou falando, vá ler sua Bíblia, por favor. Ok? A gente tem vários livros, vários materiais para você. O meu desejo é esse. É que você saia daqui completamente preparado para ensinar as outras pessoas. Não somente isso. A segunda função depois de ensino é o quê? Vamos lá, igreja, comigo. É o quê? Repreensão. Repreensão significa refutar. Ou melhor, convencer de erros. Tá bom? Refutar o quê? Teologia errada. Pensamentos errados. Ações erradas. Todas as ações, todas as coisas, ele quer fazer isso aí. Ou pecaminosos, ok? Essas ações que são pecaminosas. Ele quer refutar, ele quer ir contra essas coisas aí. A palavra de Deus, ela vai e ela é confrontadora. Fala confrontadora comigo. Ela bate de cara. Ela vai bater de cara com o seu ego, com o meu ego. Tá? Você pode não estar gostando do que você está escutando aqui hoje. Tranquilo. Para mim. Para você e Deus é outra coisa. Porque a palavra de Deus ela é confrontadora. O motivo que eu li aqueles versículos foi porque eu desejo que a palavra de Deus ela possa confrontar o seu coração hoje. Não é Natan Campos que vai confrontar você hoje, não. A Bíblia, ela é isso. E todos os dias que você abre a Bíblia, ela lhe confronta. Não somente isso, ela não vai somente lhe repreender. Ela vai poder ser utilizada para repreender os outros. Então, esses argumentos que você tem... Gente, pais, o melhor exemplo que você pode dar disso é quando você for repreender os seus filhos, corrigir os seus filhos, utilize a Bíblia. Não como uma maneira de você jogar na cara para a pessoa e falar, ó... ok? Respeite os seus pais. Não, não estou falando isso não, gente. Nem faça isso com seu cônjuge não, viu? Rapaziada, não chega em casa e fala, ó, submissão, viu, mulher? Não faça aí não, porque senão você vai estar submisso lá no sofá durante o resto da noite. Mas o quê? Pegue a palavra e use ela para que você possa corrigir as pessoas da maneira correta. Para que você possa repreender. Desculpa, a gente está em repreender ainda, já estou me adiantando. Mas convence de erro é o que a palavra de Deus faz. E terceira função, depois de ensino, repreensão, é o quê? Correção. Agora, essa palavra no grego, ela significa endireitar. Você está meio torto. Havia um homenzinho... Olha, você já sabe. A Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus... Desde o começo, essa música estava tentando ensinar para a gente não pegou. Mas é isso. Havia um homenzinho torto. Eu e você, a nossa caminhada é muito torta de vez em quando. A maioria das vezes. A Bíblia endireita os nossos caminhos. A Bíblia ela lhe coloca no caminho, ela restaura. A Bíblia ela vai lhe corrigir, restaurar ideias. Bota essa palavra na sua cabeça. Restaurar ideias e verdades de Deus para dentro da sua mente. É isso que ela vai fazer. A beleza das Escrituras, da Bíblia, é que ela deve ser permitida dizer o que ela diz. Ok? Não precisa mudar, não precisa distorcer, fazer encaixar. Não precisa fazer absolutamente nada disso. Vocês estão comigo? Diga amém. Não precisa fazer absolutamente nada disso. Você simplesmente aceita ela do jeito que ela está. Perfeita e completa. Nosso entendimento ele não é perfeito e completo. Então, você chegar e dizer, sim, beleza, mas isso aqui... Mas é porque eu sinto que isso não era... Ninguém está nem aí para o que você sente. A palavra de Deus ela é clara em relação ao que é pecado e o que não é pecado. Ok? Minha esposa acabou de me olhar com o olho ali dizendo, calma, Natan. Me perdoe, meu amor. Ela acabou de sair. Acho que eu arretei. Não, brincadeira, eu não arretei ela não, viu, gente? Ela foi resolver coisa do ministério dela aí. Mas essa é a ideia. Então, se prepare.
o mais que você lê a palavra de Deus, o mais vai bater de frente com você. Crente tranquilo, crente de boa, é crente que não lê a Bíblia. Crente que lê a Bíblia é crente que está, me lasquei. O que eu vou fazer agora? Eita, vou ter que acabar com esse relacionamento. Eita, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Eita, eu vou ter que ir lá pedir perdão. Eita, eu vou ter que admitir que eu estava... Um cristão de eita é um cristão que lê a Bíblia, ok? Isso é a versão mais Natan aí, tá? Mas seja um cristão de eita. Seja um cristão de eita. Essa é a ideia daqui. E a quarta função é, depois de ensino, repreensão, correção, o último é o quê, igreja? Instrução na justiça. O mesmo termo ele é usado aqui de instrução na justiça, ele é usado para instruir, treinar, tá bom? Treinar, educar, disciplinar. A mesma palavra que fala, pais, eduquem os seus filhos no caminho que eles devem andar e eles não se desviarão dele. Sabe esse versículo que a gente sempre usa? Tá bom? Essa é a mesma palavra aqui, em instrução na justiça. É um treinamento. Obviamente ele está falando aqui de treinamento espiritual. Então ele ensina como andar e como caminhar no caminho justo. Ou no caminho correto. Fala correto. No caminho correto. É engraçado porque eu leio muitos livros. Alguém aqui gosta de ler? Ok, eu e mais 4 mulheres. Ok. Muito legal, ok? Eu jurava que ia ter mais apoio, mas eu gosto de ler, ok? Eu leio a palavra de Deus, mas não somente isso, eu leio muitos livros também. Eu gosto de ler livros sobre liderança, coisas que eu normalmente pratico na minha vida, liderança, comunicação, gosto de ler muito sobre isso, educação financeira, investimento, coisas desse tipo. Eu gosto muito de ler. Só que de vez em quando eu tenho um costume, eu vou me expor um pouquinho aqui, não é para me mostrar com boa, não, para mostrar com ruim eu sou mesmo. Mas eu tenho a ideia de vez em quando de tratar como se eu li algo, eu reti conhecimento, eu trato de vez em quando como se eu já tivesse estudado a Bíblia. Não, esse conhecimento ele é meio bíblico, então eu vou estar de boa. E eu tenho muita tendência de vez em quando de fazer isso aí. Eu pego o aprendizado que eu tenho durante o dia e eu falo, não, eu aprendi suficiente hoje. Mas em outras palavras, o que eu estou dizendo para mim é, eu vou confiar mais no que as outras pessoas estão dizendo do que o próprio Deus está dizendo para mim. E a gente cai nessa armadilha porque existem cursos, faculdades, treinamentos, livros, podcasts muito bons, mas nada substitui a Bíblia. Absolutamente nada vai substituir a palavra de Deus. E eu não sei se você tem essa própria evidência na sua vida, mas quando eu começo a abrir mão da minha leitura bíblica, a minha vida ela piora. Eu não sei se você tem essa experiência, mas quando eu começo a abrir mão, talvez eu não associe a minha vida que está pior com a falta de leitura da Bíblia. Demora, eu sou meio lerdo, tá bom? Mas o que? Eu posso estar me comunicando bem melhor no palco, porque eu estou estudando sobre comunicação, mas o meu casamento está pior. Eu posso inspirar mais a minha equipe no trabalho, inspirar mais as pessoas no trabalho, no que eles estão fazendo, trabalhar de forma mais excelente, mas eu continuo insatisfeito. Eu posso fazer o que fizer, eu faço as artes da igreja, eu faço design gráfico aqui da igreja, gente, muitas vezes. Eu posso gastar tempo, deixar o mais elegante possível. Mas o meu nível de estresse vai aumentando. Aí que você associa. Eu não li a palavra hoje. Eu não comecei o meu dia com a Bíblia. Aí você se acha aquela pessoa cheia de entendimento, cheia de compreensão, porque você está estudando, está fazendo curso, você está cuidando da sua família, você está fazendo 1000 coisas e você... Mas eu estou sendo responsável. Mas a sua vida, ela vai decair. Não estou falando sobre isso, vai piorando no sentido de tipo assim, você vai perdendo sua casa, coisa assim, não. Eu estou falando, sua mente, ela vai ficando cada vez pior, porque nada pode, nada deve substituir a Bíblia. Nada pode, nada deve substituir. Por quê? Porque quando você utiliza ela,
de forma correta, ela transforma a sua vida. Então, a gente já viu as 3 maneiras aqui de ser um bom guia, né? A primeira, conhecendo a Bíblia intensamente, conheça ela. A segunda é utilize a Bíblia corretamente, ok? E o terceiro, para a gente finalizar hoje, a gente está acabando, permanecendo na Bíblia diariamente. A terceira maneira que Deus deseja lhe preparar, lhe tornar apto para fazer a vontade dele, é permanecendo na Bíblia diariamente. Durante a sua vida você pode até ter provas disso aí na sua própria vida, mas você vai ser tentado a sair de ensinamento bíblico, em sair do que você aprendeu, sair de instrução da palavra de Deus para você seguir o seu próprio entendimento, sua própria sabedoria, seu próprio conhecimento, o que você acha que é melhor, ok? Não faça isso, tá, gente? Preste bem atenção, não faça isso. Isso é a armadilha do capeta, ok? A armadilha de Satanás, não é de Deus. Não siga isso aí. Se existe qualquer pessoa, qualquer hora que você está falando, não, mas eu já lidei com essas situações, eu já sei. Não, eu vou faltar à igreja de domingo porque eu estou cansado. Eu sei o que é melhor aqui para mim. Não, meu filho está agindo desse jeito. Eu sei que a Bíblia fala para disciplinar dessa forma, mas porque Deus nunca lidou com esse aqui. Eu conheço meu próprio filho. Não, eu entendo que é para eu perdoar, é para eu pedir perdão, mas é porque você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ela fez. Não. A gente é tentado em todos os momentos a abrir mão do que a palavra de Deus diz. E eu já sentei várias vezes com várias pessoas. Alguém aqui já fez os primeiros passos? Alguém aqui já fez os primeiros passos? Pouquíssimas pessoas. Faça os primeiros passos depois. Eu amo os primeiros passos. São 8 lições muito básicas que você pode fazer, que vão lhe ensinar as coisas básicas da Bíblia. Eu fiz elas. Só que uma das coisas que eu amo sobre ela usa muito a Bíblia. E toda vez que você vai sentar, e eu uso isso como forma de discipulado, quando eu vou fazer com jovens, adultos, rapazes, que eu vou fazer normalmente, a gente senta e a gente começa com a primeira lição. E eu falo, e aí, como é que consegue a salvação? E ele vai e fala uma coisa. E eu falo, sim, mas a Bíblia fala o quê? Aí tem lá um versículo, né? Aí ele lê. Aí na hora de marcar, o bicho ainda vai botar, não, preciso merecer a salvação. Não, mas o versículo fala o quê? Sim, mas aí como é que... Mas o versículo fala o quê? Okay? Aí você fica... Aí na próxima, mesma coisa acontece. Sim. É possível ter certeza da salvação? Eu acho que você pode saber um pouco, né? Mas não é possível saber. Simão, o que diz em João? Lê aí, por favor, esse versículo. Sim, e aí é possível? Leia o versículo. Esse é o discipulado todinho. Você vai se arretar comigo se eu for lhe discipular e fazer. Os rapazes já sabem aí. Mas é o que vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é completa. Então, ela é digna de você permanecer dentro dela. E essa é a ideia. E a armadilha é fazer qualquer outra coisa. E é por isso que Paulo ele vai falar para Timóteo no versículo 14 aí dos textos de hoje. Quanto a você, porém, permaneça. Vocês estão comigo aí? Vocês estão comigo, amém? Fala o quê? Quanto a você, porém, o quê? Permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem. Grita mais alto, por favor. Convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Permaneça nessas coisas. Interessante que a gente está no 3º capítulo, né? A gente está em 2 Timóteo. E se você está na sua Bíblia aí, você vai ver que o 3º capítulo de Timóteo, ele é um pouquinho diferente. Você vai ver o 3º capítulo, ele é um pouquinho intenso. Então você vai abrir aí e você vai ver, eita, estou amassando minhas páginas, odeio me fazer isso aí. Você vai ver aí no 3º capítulo, ele é um pouquinho intenso. Ele fala umas coisas um pouquinho pesadas, um pouquinho contrárias, né? Se você está aí no capítulo 3, abre aí na sua Bíblia capítulo 3, você vai ver aí, sabe porém isso, que nos últimos dias sobreviverão tempos
trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Ele vai com a lista aqui, sem afeto natural, caluniadores, meu Deus, cruéis, sem amor, traidores. Ele continua aqui, a gente viu aí o pastor explicar isso aí quando a gente estava aí no capítulo 3, e ele continua perseguições e aflições no versículo 11, e ele vai, mas os homens maus e enganosos irão de mal a pior, e tudo isso aí até chegar no versículo 14, onde ele vai olhar para Timóteo e ele vai falar, mas você, o quê? Permaneça. 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 Seja diferente, Timóteo. Não seja igual ao restante. Você deve ser guia dessas pessoas, guia das pessoas ao seu redor que talvez estão pensando em não permanecer. Lidere essas pessoas. Permanecendo no quê? Naquilo que você tem convicção. Eu gosto muito de convicção. Eu gosto muito dessa palavra aqui usada, porque convicção é algo um pouquinho mais forte do que simplesmente saber de algo. Né? Deixa eu explicar para você um pouquinho a diferença. Bota o vídeo aí, por favor. Aumenta o som aí. Bota o vídeo aí pra gente entender um pouquinho. Você acha que músculo é sinônimo de força? Então se liga nisso. 2 marombeiros decidiram desafiar um pedreiro para ver quem era mais forte. No primeiro teste, levantar um saco de cimento. Os marombas fizeram fácil, mas quando chegou a vez do pedreiro, ele levantou rindo e ainda brincou com o peso. Depois tentaram segurar 4 sacos de cimento. Os fortões falharam e o pedreiro mostrou porque experiência pesa mais que aparência. Nem sempre o maior é o mais forte. Você acha que músculo é sinônimo de força? Então se... Vocês estão vendo a diferença, né? Primeiramente, pedreiro é força de verdade. É diferente. Ok? Você sabe. Aqueles caras na academia, ok? Olhando para mim, você deve pensar, esses músculos são de mentira. Não, não são. Ok? Não, mas você tem essa diferença, né? Você tem... Ei, calma aí. Eu disse o quê? Quem está aqui em cima? Quem está com o microfone? Por favor. Por favor. Isso não é um momento de interação, gente. Okay? Só escutem. Eu não sou uma fonte confiável aí nesse assunto. Tá bom? Mas você vê aí a diferença, né? Os caras tão fortão, ok? Você tem aqueles 2 ali, até a tatuagem para deixar os músculos mais bonitos. E tinha mais vídeos, eu não queria mostrar o vídeo todinho, mas tinha mais vídeos aí disso. E tem um que eles botam 14 sacos de cimento em cima de um carrinho de mão e os caras não conseguem nem levantar. E o pedreiro vai lá e ele vai. Porque existe uma diferença entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é de mentira. E que é só por show. E a realidade é que quando se trata de conhecimento bíblico, quando se trata de vida cristã, existe aquilo que é verdadeiro e existe aquilo que é só por show também. Aquilo que não se permanece, aquilo que não vira convicção, aquilo ali não é verdadeiro, aquilo ali é falso. Pode ser bonito. Por isso que uma pessoa ela pode chorar no momento de louvor, 2 meses depois ela sai da igreja. Né? Por isso que você pode postar foto no Instagram, mas está escondendo as coisas erradas que você está fazendo fora do Instagram. Por isso que todas essas... Por quê? Porque existe aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem de convicção, aquilo que está enraizado, permanente na sua vida, e existe o resto que é só coisa bonita. E o que Deus está querendo falar, o que Paulo está querendo falar para Timóteo é que eu sei que o que você tem é convicção. Eu sei que o conhecimento que você tem através da palavra é permanente na sua vida. Permaneça nisso aí. Não saia disso. Permaneça, tenha convicção. E essa palavra convicção, você pode anotar isso se você quiser, ela significa firmar, estabelecer, assegurar. É algo seguro, algo firme, algo estabelecido. Não é só conveniente. É algo para sempre ali. Não é conhecimento só que você tem por um momento ali. É algo que é completamente permanente na sua vida. Conhecimento, ele normalmente é o que você tende a repetir, é o que você repete. Mas convicção é aquilo que você vive. E nós, crentes, precisamos ser convictos daquilo que sabemos nas Escrituras. Não existe absolutamente nada que possa lhe separar dessa verdade. Essa é a ideia de convicção.
Todos os dias. E durante todo o dia. Constantemente você deve ver a sua vida em análise das Escrituras. Por quê? Você deve estar sempre buscando ali, ó, o que eu devo fazer com isso, isso, isso e aquilo. O que a Bíblia fala em relação a isso? Não, de verdade, de verdade. Quem aqui é crente? Diga amém. Durante o dia, faça para você mesmo, na sua cabeça, responda para você mesmo. Quantas vezes durante o dia você fala as palavras, ou pergunta essa pergunta, essa frase aqui? Quantas vezes durante o dia você pergunta, na sua cabeça mesmo para você, você pergunta, mas o que a Bíblia diz que eu devo fazer aqui? Quantas vezes, honestamente, essa frase ela pula para você? Em casa, trabalho, igreja, festa de família, tudo. Quantas vezes? Quantas? É lindo a gente vir aqui, a gente escutar a palavra, falar mais sobre a Bíblia, mas, gente, sendo bem honesto, isso aqui que a gente está fazendo aqui é fácil, tá? O que você está fazendo aqui é fácil. Natan, sério, fácil? Foi tão difícil vir para a igreja hoje. Não é fácil, isso aqui é fácil. Isso aqui que eu e você estamos fazendo hoje é simples. Não tem muita coisa para fazer. É fácil. Eu estou pedindo para você o quê? Abrir sua Bíblia, ler uns versículos, anotar algumas coisas. Difícil é acordar todos os dias e estudar a Bíblia. Mesmo com esse cansaço. Difícil é sentar com os seus filhos e ensinar repetidamente o que a Bíblia diz. Mesmo quando eles olham para a sua cara com desinteresse e desgosto pelas Escrituras. Ai. Gente, não tem coisa mais difícil do que isso. Do que você sentar, tentar ensinar a palavra de Deus e alguém jovem cagar para o que você está falando. Me perdoe usar a terminologia, eu estava falando de coisa de jovem. Mas não se importar nada com o que você está falando. E você está, meu querido, eu estou falando sobre as Escrituras, você respeita. Ele não está nem aí para nada. Isso é difícil. Fazer isso repetidamente. Permanecer nisso aí. Difícil é você obedecer à palavra, mesmo quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas estão difíceis. Perdoar mesmo quando você está magoado, que é o que a palavra diz. Servir mesmo quando você está cansado, como a palavra diz. Dizimar mesmo quando você está quebrado, como a palavra diz. Amar mesmo quando as pessoas não estão lhe amando de volta, como a palavra diz. Isso é difícil, mas precisamos ser crentes que permanecem. Esse livro aqui, gente, ele é o mapa. Ele é o mapa para a sua vida. E é através desse livro que Deus nos usa para trazer direção ao mundo, para trazer direção à sua família, à sua igreja, à sua comunidade. Essa é a ideia. Conheça esse livro do começo ao fim. Utilize, aplique na sua vida. Se abra para o ensinamento dela de forma prática. Não importa o que acontecer, mais importante, permaneça nas verdades que aqui são ensinadas. Essa é a ideia. Eu tenho um desafio para a igreja hoje de manhã. Eu queria concluir com isso. Eu já vou chamando a banda aqui para subir. Eu tenho 2 desafios aqui para a igreja. Se você, preste bem atenção. Se você chegou hoje e você não estuda esse livro aqui todos os dias, o meu primeiro desafio é para você. Meu primeiro desafio é para você que chegou aqui e você não lê esse livro todos os dias. A sua ansiedade, a sua depressão, suas dificuldades diárias aqui, aquela guerra emocional que você tem, é a sua alma gritando por alimento espiritual. Gritando por alimento espiritual. Não é lhe dizendo para tirar umas férias. Não é lhe dizendo que você precisa assistir a nova temporada de Stranger Things. Ok?
Não é lhe dizendo que você precisa de mais atenção do seu marido, da sua esposa ou dos seus filhos que não estão lhe tratando bem. Não é a igreja que não está fazendo o que ela deveria fazer. Não é isso tudo que você está sentindo, essa dificuldade. É sua alma gritando por alimento espiritual. E ela está falando, me dê algo para que eu possa me alimentar. E ela está pedindo para que você lê isso aqui todos os dias. Então, meu primeiro desafio é para você que não lê a palavra todos os dias. Hoje vai ser o dia que você vai começar. Você vai chegar hoje em casa e você vai ler a palavra. Você não vai esperar amanhã. Natan, segunda é um dia tão bom para começar. Não, não, não. Domingo é um dia bom para começar. Na verdade, o dia bom para começar é agora. Então, você vai começar agora. Eita, faltei terça. Lê a quarta. Mas cheguei tarde. Leia. Então, esse é o meu primeiro desafio para você. Meu segundo desafio é para vocês que talvez tenham uma prática linda e maravilhosa de leitura diária da palavra de Deus. E se você tem, glória a Deus. Mas o meu desafio para você é que você aumente a temperatura um pouquinho nas suas devocionais. Você eleve o nível um pouco. E em vez somente de estudar, ler, talvez você tenha conhecimento lindo, maravilhoso, gigantesco. Qualquer pessoa lhe pergunta, você sabe. Eu quero que você coloque as 4 funções da palavra de Deus em prática na sua vida. Eu quero que você, se você está permitindo a Bíblia lhe ensinar, eu quero que você comece a ensinar as pessoas. Se você não está, permita ser repreendido pela palavra de Deus. Permita que ela venha e lhe constranja. Se você não sai das suas devocionais constrangido de vez em quando, ou com muita frequência, tem alguma coisa que está errada aí. Você está lendo, mas não está retendo. E permita que ela lhe corrija, lhe coloque de volta no caminho certo. E melhor, permita que ela lhe instrua, lhe treine. Você está voltando por mesmo pecado, de novo e de novo. Está voltando para as mesmas besteiras. Está tendo as mesmas brigas dentro de casa. Você não está sendo instruído na justiça. Você pode estar lendo, mas instruído e treinado você não está. Então, o meu desafio para você é que você intensifique. Abaixa a tua cabeça hoje. E eu quero lhe dar um minutinho aí, a sós, para que você permita tomar a sua própria decisão diante do Senhor. Então, quais desse grupo você se encaixa? Quais desses 2 grupos você se encaixa? E eu quero que você fale agora com o Senhor e fale, Senhor, eu me comprometo a isso aqui.